Pessoal, bem-vindos ao Geopolítica na Veia, mais um vídeo, e eu queria abrir mostrando, esse é o Breno Altman, tá? Ele escreve no Portal 247, ele é conhecido, né, dentro da esquerda brasileira, e ele tem uma posição de que o Estado de Israel tem que ser aniquilado, né, e que deveria sobrar só os palestinos lá na região, tal. É uma posição que eu vou rebater aqui, mas eu queria iniciar colocando um argumento dele. Então eu vou colocar aqui, teve uma mesa de discussão no Twitter, né, e ele participou, vou colocar aqui a fala dele. O que nós temos ali, se a gente tiver que caracterizar de uma maneira mais rigorosa, na minha opinião, é a agressão de um Estado colonial contra um povo colonizado. Então, é uma situação na qual nós temos lado. Portanto, eu acho que a linha adequada que a gente deve seguir, que os partidos de esquerda deveriam seguir, os movimentos sociais, é muito simples. Solidariedade incondicional e irrestrita à resistência palestina. Nesse momento, há um debate na esquerda sobre isso. A gente não pode ocultar essa situação. Há um debate. E o meu ponto de vista é o da solidariedade incondicional e irrestrita à resistência palestina. E esse ponto de vista, que eu penso ser o mais correto, eu percebo que não é ainda o ponto de vista hegemônico na esquerda. Há muita vacilação. A teoria dos dois demônios, ela tem uma razoável influência entre nós hoje. Bem, a fala dele é muito maior que isso, mas, resumidamente, ele legitima a ação do Hamas, dizendo que é uma reação, né, a um Estado colonial, né? E isso levanta a questão que eu quero debater aqui. Afinal, os judeus são um povo alienígena naquela região? Assim, eles são realmente um povo que não tem nada a ver com aquilo e ocuparam aquilo ali de maneira colonial ou não? Porque isso está gerando debates seríssimos na esquerda. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o Celso Rocha de Barros, que inequivocamente é uma pessoa de esquerda, né? A gente acompanhou ele na Folha de São Paulo os 4 anos aí do bolsonarismo. E ele teve essa discussão recentemente, né, essa semana. Então ele diz, né, ando vendo gente falando de Israel como uma colônia de ocupação, né, uma settler colony, como foi na África do Sul ou foi a Argélia sob o domínio dos franceses. Se você diz isso se referindo aos assentamentos na Cisjordânia, é correto. Se você diz isso sobre o todo de Israel, você está errado. Aí ele diz, né, os Boers, né, aqueles holandeses que entraram lá na África do Sul e ocuparam lá, nem os franceses na Argélia sobreviveram a 2000 anos em diáspora, mantendo sua identidade a partir de ideias e histórias originárias dos milênios em que viveram na África do Sul ou na Argélia. Identidades diaspóricas merecem respeito. Ele foi rebatido por um perfil também de esquerda, dizendo o seguinte: o movimento sionista cogitou a Argentina depois decidiu que Israel seria construído na Palestina, um país tão artificial quanto canudos de plástico, inventado e ocupado com muita violência, onde já viviam quase 1 milhão de pessoas árabes. E o apartheid não é só na Cisjordânia. Ele respondeu: Lana, todo país é artificial. Tanto os palestinos quanto os israelenses têm vínculos históricos com esse território. A tarefa é negociar um acordo, não fingir que uma das partes da conversa não é legítima. Bem, e aí eu quis abrir com isso porque isso é absurdamente central na discussão. Se Israel for realmente uma colônia de ocupação, igual era a ocupação francesa lá na Argélia, acabou. Eles não teriam legitimidade nenhuma sobre a área tal, e até a defesa do Hamas seria legítima. Mas é verdade isso, que eles não têm ligação nenhuma com essa terra? Olha aqui, e a gente tem que discutir isso com dados. Vejam aí o censo demográfico lá de Jerusalém, isso é só da cidade de Jerusalém. Em 1910, mas muito, muito antes da criação, décadas antes da criação de Israel, os judeus já eram 64% da população de Jerusalém. E aqui é uma figura mais geral, né? Aquele gráfico anterior era só Jerusalém, aqui já é a região inteira, tá? E onde hoje é ali Palestina, né? As áreas controladas pelo Fatah, pela Autoridade Nacional Palestina, e as áreas que são hoje o Estado de Israel. E em 1941, ou seja, antes da criação do Estado de Israel, tá? Já tinha quase 500 mil de judeus morando ali. Isso sem contar, né? Eu não vou nem entrar na história, né, que ali eles foram expulsos dali pelo Império Romano. Eu estou dizendo que antes da criação de Israel já tinha basicamente 500 mil de judeus. A proporção era basicamente de 1 para 3. E aí tem que ficar claro, por que era assim? Porque, primeiro, sempre teve judeu nessa região. A diáspora ela não foi total. Ou seja, ali sempre teve judeus morando através, né, durante os milênios. Tá? A população judia nunca foi totalmente retirada da área. E mais, a partir de 1830, 1840, muito mais, inclusive, depois de 1897, né, depois do primeiro Congresso Sionista, mas antes, até 1830, 1840, os judeus já compravam fazendas, lotes ali na região. Então, resumindo, tá, essa posição do Breno Altman, na minha opinião, é muito difícil de sustentar, tá? E ela está sendo expressa nesses protestos
no primeiro mundo, aí, no Reino Unido, né? Com esse cartaz, né? From the river to the sea. O que isso significa, né? Parece inocente, mas isso aqui, na verdade, está pregando o extermínio total do Estado de Israel, dos judeus ali da região, tá? Porque isso aqui é uma referência ao Rio Jordão, que está na outra ponta, até o Mar Mediterrâneo, que está na outra ponta. Então está dizendo, olha, a única coisa que tem que ter ali é a Palestina, é o Estado árabe, muçulmano palestino. Os judeus ali que morram, né? No fundo é isso que está sendo proposto. Parece inocente o cartaz, mas é disso que ele trata. Bem, aí eu queria falar um pouco da questão dos hipócritas nesse conflito Israel-Palestina. Um dos principais hipócritas aí é o Netanyahu, tá? Merece o carimbo. Eu vou falar dele especificamente, da política dele, de dividir para conquistar, etc. Mas como isso exige um pouquinho de aprofundamento, eu vou passar um pouco para frente. Outro hipócrita é o presidente do Irã, né, que agora está extremamente preocupado com a vida dos palestinos e tal. Então ele está dando várias declarações na mídia, né, preocupado com o genocídio em Gaza. Pois não vou nem entrar em detalhes, mas vocês viram que ontem morreu, né, a iraniana hospitalizada após a detenção moral, a polícia moral que existe no Irã. A divisão chama essa mesmo, tá? Existe um batalhão de polícia moral que é só para conferir coisas assim bárbaras, né, animalescas. E essa menina foi espancada no metrô, né, filmado, e teve traumatismo craniano e morreu. Bem, mas o que vocês estão vendo na tela aí agora não é uma imagem da faixa de Gaza, tá? Isso aí é Alepo, a cidade de Alepo, na Síria. E curioso que agora, recentemente, assim, em 2018, o governo do Irã, junto com o governo da Rússia, e o governo do Bashar al-Assad, né, o da presidente da Síria, eles numa coligação para vencer ali a insurgência, né, que tentou derrubar o ditador lá da Síria, eles fizeram isso aí com a cidade. Quando eles precisam de invadir um lugar e tal, eles fazem dessa forma assim. Bem, outro grande hipócrita, né, a gente pode meter o carimbo nele, é o Putin. Mas esse aí já é de longa data, né? Ele falou essa semana, comparou o cerco a Gaza, falou que é inaceitável e comparou com o cerco nazista a Leningrado. Bem, ele é um imenso hipócrita porque a gente acompanhou no último ano inteiro a batalha de Bakhmut. Aliás, a gente acompanha tudo que ele tem feito na Ucrânia, mas essa imagem que vocês estão vendo aí na tela agora é a cidade de Bakhmut, e era uma cidade grande, tá? Uma cidade com quase 100 mil habitantes. Não fica prédio, ele joga bomba de fósforo, ele destrói todas não sobrou uma edificação sem estar torrada ou demolida na cidade de Bakhmut, né? E é claro, né, ele matou já 300 mil pessoas lá, né, com essa guerra dele, porque ele não se contenta em ter o maior território do mundo, tá? A Rússia é o maior território do mundo, mas ele quer mais. E fazendo a guerra imperialista dele, imperialismo clássico, né, de expansão territorial, tudo. E é claro, os 6 milhões de refugiados, né, que ele deixou, de ucranianos que tiveram que ir embora. Bem, nós estamos falando de números aqui, por exemplo, número de mortos, nós estamos falando de quase 30 vezes o número de mortos dessa batalha, até o momento, essa batalha aí na faixa de Gaza, tá? Então aí cabe também colocar a mão na consciência, porque eu vi muita gente que agora é militante, passa 24 horas por dia postando as fotos lá de Gaza e tal, mas nunca levantou uma palha para falar um ar da situação de 30 vezes mais pessoas passando pela mesma situação lá na Ucrânia. Bem, mas eu prometi para vocês que eu ia falar do hipócrita número 1, tá? Que é o Netanyahu. Então a história dele com esse assunto começa em 2006, virada de 2006 para 2007, quando o Hamas surpreendeu e venceu a eleição na faixa de Gaza. Bem, ele tinha duas opções na mesa, tá? Uma opção era adotar uma estratégia de enfraquecimento do Hamas e fortalecimento da autoridade palestina dirigida pelo Fatah. Tá? Isso teria que ser feito, claro, um processo crível, destinado a um acordo final, e possivelmente ele seria alcançado através de uma série de concessões menores, negociações. Tá? O antigo primeiro-ministro de Israel, né, o Ehud Olmert, ele tentou fazer essa estratégia até 2009, tá? Mas ele foi forçado, né, a se demitir antes de alcançar o seu objetivo. E, posteriormente, o Netanyahu adotou uma estratégia que estava fadada ao fracasso. O Netanyahu deixou claro que se opunha ao estabelecimento de um Estado palestino, substituiu o processo político por uma estratégia de dividir para conquistar, que visava enfraquecer o governo palestino em Ramallah, na Cisjordânia, e fortalecer o controle do Hamas no poder da faixa de Gaza. Netanyahu acreditava que essa seria a melhor forma de garantir que nenhum processo viável de criação do Estado palestino seria possível. O atual primeiro-ministro levou essa política a um novo nível na construção do seu atual governo.
uma coligação com partidos religiosos extremistas e ultranacionalistas que declararam abertamente que Israel nunca permitiria o estabelecimento de um Estado palestino, que nunca dariam direitos iguais aos palestinos sobre uma solução de um Estado único, ou que iriam parar a pilhagem de suas terras através das construções nas colônias na Cisjordânia. Essa política levou ao que a maior parte do exército israelita fosse destacada para proteger os colonos judeus na Cisjordânia, em detrimento da proteção da fronteira na faixa de Gaza. Isso aqui é óbvio, pessoal. O exército de Israel estava preocupado lá com a Cisjordânia. E deixaram, como que o Hamas, né, muito inferior tecnologicamente, então, conseguiu fazer aquele estrago todo? Porque eles bobearam, eles estavam direcionando as forças dele para coisas que não deveriam tá sendo direcionadas. Bem, e a partir de agora? Vai fazer o quê? Então, Israel terá de fazer uma escolha, eu estou dizendo a longo prazo, tá? A solução final desse assunto para os dois povos poderem viver ali. Israel terá de fazer a escolha entre uma solução de 2 estados ou a solução de um Estado único com direitos iguais para todos os seus habitantes e esforçar-se por fazer com que a escolha funcione. Espero que a população de Israel, tendo aguentado o colapso da abordagem atual, apoie. Eu já adianto que essa solução do Estado único ela talvez seja mais complicada, porque vamos supor que Israel desse então cidadania para todos os palestinos e Israel já tem hoje 20% da população é árabe, tá? A gente esquece disso. Mas se eles dessem cidadania para todos os palestinos e fizessem ele tudo virar um país só, os judeus perderiam a maioria, tá? Então, creio que eles não iriam aceitar esse tipo de solução, mas então que se parta para a solução dos 2 estados. O fato é que os 2 povos têm que morar naquela região. A solução do Netanyahu não é uma solução de longo prazo para o conflito. Bem, eu citei aqui os erros que Israel cometeu nessa trajetória mais recente. Eu queria citar aqui os erros também que eu considero que os palestinos cometeram. Tá? Vocês podem ter opinião, vocês podem colocar nos comentários e tal, mas é uma opinião de quem estudou o assunto. Primeira coisa, esse mapa, que é muito difundido, tal, ele é uma fraude, então mentira e fraude, coisa de bandido, não dá para operar. Então eles colocam ali no primeiro mapa, né, o mapa mais à esquerda, eles colocam ali que em 1946, a área do que seria ali esse país Palestina, né, seria essa área de laranja, quase tudo laranja, tal. Nunca houve esse país chamado Palestina, nunca houve Estado palestino. Esse mapa, como eu disse, é uma fraude. Bem, o mapa correto seria esse mapa aqui, tá bom? Esse mapa que mostra, por exemplo, esse primeiro mapa, as áreas em azul são áreas privadas em propriedade de judeus. Tá? As áreas verdes, áreas privadas em propriedade de árabes muçulmanos. E as áreas em branco eram áreas desérticas, vazias. Tá? Não tinha propriedade ali de ninguém. Ali era uma área que foi do Império Otomano, né, por 600 anos. E depois do Império Britânico, quando o Império Otomano entrou do lado errado na Primeira Guerra Mundial, perdeu a guerra e perdeu essa área lá para o Reino Unido. Bem, esse mapa que eu estou mostrando, ele foi exibido num debate que está no Inteligência Limitada, tá? Nesse podcast, que é o maior, né? Junto com o Flow, é o maior podcast de... foi um debate cara a cara ali, aquele cara, o Thiago, né? Que é um militante da causa palestina, com o André Last, que mostra ali o lado mais de Israel nessa questão. Bem, eu diria que eles esgotaram a questão, tá? Foi mais de 2 ou 3 horas de debate, foi enorme. E assim, cara a cara ali, os dois, um rebatendo o argumento do outro, é que você vai perceber quem que tem mais substância, né? Quem que tem um argumento mais sólido que o outro. Então, eu sugiro muito, tá? Quem quiser realmente assistir, o nome tá aí, né? André Last e Thiago Ávila, Inteligência Limitada. Só para fechar esse vídeo e falar dos erros dos palestinos também, já que eu falei do erro lá dos erros do Netanyahu, o primeiro erro que para mim, acompanhando toda a história disso, fica bem claro. Os palestinos deveriam ter aceitado a partição da ONU, tá? Primeiro que aquilo lá foi votado nas Nações Unidas, a União Soviética aprovou, Estados Unidos aprovou, todo mundo aprovou. Quem não aprovou? Os países árabes, né? E que partiram para exterminar o Estado judeu como se os judeus não existissem, né? E ainda perderam a guerra. Então, se tivesse sido aceito ali, tinha uma divisão, né, Jerusalém, cidade internacional, tinha uma divisão que hoje seria uma divisão dos sonhos até para os palestinos, né? Inclusive, o Mahmoud Abbas, ele é presidente da ANP, ele disse na televisão, né, não muito tempo atrás, que teria sim sido bom ter aceitado a proposta da ONU. Hoje a gente não estaria aqui falando de guerra. Bem, uma segunda oportunidade histórica interessante que houve para a paz foi quando foi aprovada na ONU a Resolução 242. Era o seguinte: a Guerra dos 6 Dias, Israel venceu a guerra e acabou ocupando, né, áreas do Egito, as colinas de Golã da Síria. Israel aproveitou a oportunidade, né, que foi atacado e expandiu bastante as fronteiras. E essa resolução da ONU dizia o seguinte: olha, Israel, devolva as áreas que você conquistou nessa guerra, né, o Sinai, as colinas de Golã, etc, etc.
Mas também tinha um outro item, países árabes reconheçam a existência de Israel e parem de atacar, tentando exterminar Israel e tal. Já era a terceira guerra. Bem, aí os países árabes se reúnem em Khartoum, capital do Sudão, e de lá sai uma resolução deles, da Liga Árabe, dizendo, olha, com os 3 nãos, né? Esse episódio ficou conhecido na história como os 3 não. Não ao reconhecimento de Israel, não à paz com Israel e não ao início das negociações de paz com Israel. Bem, então, de uma maneira geral, durante todo o século XX, os árabes, na verdade, tentaram extinguir o Estado de Israel e não buscaram ali uma maneira de coexistência pacífica com o Estado de Israel. Isso, antes, né, até da existência de Israel, os palestinos buscaram ali o Hitler para colocar também os judeus que viviam ali no Oriente Médio na questão do Holocausto. Então, é uma história que tem marcas profundas. Os dois lados erraram muito, tá? Não tem, nossa, muita gente que vende essa história de que tem mocinho e tem o bandido e tal. E isso é uma grande conversa fiada nesse confronto. E aí a última oportunidade de paz foram os acordos de Oslo. Realmente, ali ficou estabelecido que a autoridade, foi criada, né, a Autoridade Nacional Palestina. Pela primeira vez na história, os palestinos teriam a administração dos seus territórios, né? Lembrando daquele primeiro mapa lá, aquela fraude, né? Porque ali os palestinos, onde está tudo laranja ali, os palestinos não administravam os próprios territórios. Eles não tinham a polícia, eles não tinham a prefeitura, eles não tinham nada ali. Nos acordos de Oslo foi o primeiro momento em que os palestinos passaram a administrar suas cidades, onde viviam 95% dos palestinos, né? Era 80% do controle da faixa de Gaza, transferida para os palestinos, e 43% do controle da Cisjordânia, tá? 5 anos depois teria o acordo definitivo que encerraria essa questão. No meio do caminho, aí um membro da extrema-direita matou o primeiro-ministro de Israel, que estava à frente dessa negociação, o Isaac Rabin. Mesmo assim, em 2000, quem sucedeu lá o Isaac Rabin fez a proposta, né? O Arafat não dá a resposta, volta para a Palestina e aí inicia a segunda intifada. Morreu um monte de gente, começa ataque bomba, e aí a história chega no ponto que nós estamos hoje. Mas foi ali, houve a proposta efetiva de resolução final e não foi aceita de novo. Claro, os dois lados vão ter suas razões. Eu só sei que essa história é muito distante de ter assim, um bandido e um herói. Tá? Os dois lados têm erros, né, de condução, erros graves nesse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade.